vamos começar. Está compartilhado aí na tela o capítulo 160, quem quiser acompanhar, né? Então, vamos lá. Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 160. Na luta vulgar. E o trecho do Evangelho: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Né? Então, o que Emmanuel está trazendo para a gente, né, em relação a esse título, na luta vulgar? Né? E só lendo de novo o trechinho do Evangelho: pois aquele homem que semear, isso também ceifará. Então, ele diz o seguinte para a gente: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhes são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á a inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Então, deixa eu só liberar aqui que tem umas pessoas entrando. Só um minutinho, peraí, rapidinho. Peraí, desculpa. Vamos lá. Então, voltando aqui ao início da lição, né? Na luta vulgar. No primeiro parágrafo, Emmanuel diz: não é preciso morrer na carne, né? Ou seja, não é preciso a gente desencarnar, que hoje nós estamos aqui, né, no ano de 2022, não é preciso a gente desencarnar hoje aqui, né, para conhecer a lei das compensações. O que vem a ser a lei das compensações? Né? Se a gente lê aqui o versículo do Evangelho, né, dito por Paulo, trazido por Paulo, ele diz assim, Paulo, né? Pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Né? É a lei divina, plantio e colheita. Né? Então, não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Essa lei de causa e efeito. Né? Reparemos a luta vulgar. Né? Então, reparemos a nossa luta, né? A luta vulgar, né? Do nosso dia a dia, de espíritos imperfeitos ainda, que estão buscando aprender, né? Que está errando, que estamos aqui nessa batalha mesmo, nessa batalha íntima nossa, literalmente no nosso dia a dia. Então, Emmanuel diz: reparemos a luta vulgar. Né? Lembrando sempre, né? Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui no mundo de prova e expiação, né? Nessa batalha íntima de cada um.
E Emmanuel traz para a gente alguns exemplos, né, do dia a dia, literalmente, né? Então ele vai falando, ó, o homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias, né? Partindo do princípio que todos nós aqui estamos sob a mesma lei, né? A lei divina, ela é única, ela é sábia e ela é verdadeira. E a lei divina, para nós ainda que somos espíritos imperfeitos, né? Nem sempre a gente consegue ainda exercer todos os exemplos que a gente tem de irmãos nossos, né? Jesus, principalmente, que esteve no nosso meio e exemplificou todo o perdão, todo o amor, toda a fraternidade que a gente necessita. Como a gente ainda não está nesse nível de experiência para agirmos como ele, principalmente, como tantos outros exemplos, assim como Francisco Cândido Xavier, né, que é um exemplo mais recente, né, a gente ainda fica nesses embates, nessa luta vulgar nossa, né? Se a gente voltar aqui nas duas lições da semana passada e retrasada, a gente vai lembrar pelo título, na ausência do amor, na presença do amor, né? Então, nós ainda imperfeitos, né, em muitos momentos a gente tem em nós essa ausência, né? Ou melhor, a gente não tem o amor em nós, né? Então, por conta disso, né, o homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe semelhantes indiferenças pelas dores do que lhe são próprias. Aí fica aquela lei de causa e efeito, aquela ação e reação, né? Eu não fui fraterno com um irmão, esse irmão não vai ser fraterno comigo, né? Eu não perdoei, ele também não me perdoou, né? E fica aquele embate, né? Aquela luta, aquele ciclo que, se a gente, com muita humildade, com muita fraternidade, a gente conseguir implementar em nós, na nossa intimidade, a gente vai ter a chance de quebrar esse ciclo, de quebrar essa cristalização, né? Essa roda vai parar de girar nessa repetição. Aí ele vai dando vários exemplos, ó. Afastemo-nos, né, nós nos afastamos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros, com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família hostilidade e aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos antipatia e desconfiança, né? Então, esse início aqui da lição mostra o quanto que a gente, né, Emmanuel está trazendo isso para a gente, eu estou apenas lendo aqui, né, que nós temos a todo instante a possibilidade de, como foi a lição da segunda passada, de ter a presença do amor em nós, né? Não é essa questão, ó, se praticamos em sociedade ou em família hostilidade, né? Vamos supor que um irmão nosso foi hostil com a gente, foi, né, por alguma razão, teve alguma discussão, alguma coisa assim, né? A gente vai ser hostil também com ele? A gente vai ter essa aversão? Não, a gente, ou melhor, livre-arbítrio, né? A gente escolhe para o caminho que a gente deva seguir. Com os exemplos que nós temos da lei divina, com tantas leituras, com tanta coisa aqui nesse livrinho fininho aqui, a gente já tem condição de perceber que a gente pode ir para outra direção, né? Mas como dizem no dia a dia ali, o calo aperta quando a gente tem aquele desafio, né? E esse desafio, a gente sempre repete isso, tem a ver com aquelas pessoas que estão próximas da gente, principalmente familiares, pessoas que a gente convive diariamente, né? E nem sempre a gente ainda tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade íntima nossa de ter essa luta vulgar, né? Ou melhor, de não ter essa luta vulgar, de não ter esses embates, né? Então, esse princípio dessa leitura faz com que a gente repense um pouquinho como que a gente está preocupando muito com o outro, preocupando muito com o que o outro está pensando, o que o outro vai falar, né? O que o outro vai fazer, né? A gente até, de vez em quando, a gente traz esses exemplos, né? Se a gente pontuar, perguntar para a gente mesmo, o que são as 10 situações, os 10 contextos da nossa reencarnação
que nos incomodam, né? A gente, em muitos momentos, a gente vai pontuar 10 situações externas, né? Então, ao invés da gente pontuar que é por conta de um terceiro ou de uma situação, a gente fazer né, dar aquela respirada e fazer uma reflexão íntima nossa, né? Por que num momento que um irmão pratica hostilidade e aversão, por que eu vou retribuir isso, né? Por que eu não vou buscar entender, buscar perceber que eu estou aqui hoje, lendo o Evangelho, à luz da doutrina espírita, e eu posso muito bem não devolver essa aversão, essa hostilidade, né? Vamos pegar essa luta vulgar aqui, vamos vencer essa luta íntima nossa, né? E trabalhar diferente, né? Exercer algo diferente, né? Que a gente sempre repete, Marcos 7,15, nada há fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas o que sai do homem contamina o homem, né? Então, a gente recebeu hostilidade, recebeu severidade, ele usa outras palavras aqui, ó, indiferença, enfim, é uma coisa que está vindo de fora, né? O que a gente vai fazer com isso? A gente tem em primeiro lugar, a gente tem uma possibilidade enorme de pegar tudo isso que está ocorrendo e desenvolver algo diferente em nós. O que a gente vai externar com isso? A gente vai externar, como dito na lição da semana passada, a gente vai ter a presença do amor em nós, né? A gente vai ter o perdão, vai ter a fraternidade, né? Isso não quer dizer que a gente como que eu posso dizer, que a gente está aceitando tudo. Não é questão de aceitar, não é questão de ter tudo isso em nós. É simplesmente praticar o perdão, praticar a fraternidade, entender de fato que as pessoas têm escolhas, né? Então a gente tem essa escolha, se a gente quiser, de receber algo e externar uma coisa completamente diferente. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso possa nos parecer, né, se a gente não tiver com a lei divina aqui na ponta da língua, possa parecer até injusto, parecer uma série de coisas. A gente vai ter momentos que a gente vai ter uma dificuldade danada, a gente vai ter uma certa aflição, uma certa repulsa, mas é um trabalho repetitivo, até que a gente implemente em nós, né, esse sentimento de bondade, para a gente externar algo diferente. É aquilo que a gente sempre escreve no quadro, nos estudos presenciais. O que a gente está fazendo aqui? A gente está buscando instrução, né, uma instrução à luz da doutrina espírita, sabendo que existe causa e efeito, sabendo que existe reencarnação, imortalidade da alma, né, que são um dos 15 princípios fundamentais da doutrina, que acima de tudo é a lei divina, né? Então a gente está se instruindo para que a gente tenha uma fé raciocinada, uma fé baseada em exemplos, baseada em conceitos que estão aqui, trazidos catalogados por Kardec, e através de Chico a gente tem uma série de esclarecimentos, né, para que a gente faça esse trabalho íntimo em nós, para quando a gente tiver severidade, tiver hostilidade, tiver aversão, tiver indiferença, a gente externe algo diferente, né? E externando algo diferente, externando o bem, né? Assim, descortina ali, sai assim, a gente vai mudar a vibração, vai mudar a sintonia, e aí realmente a gente vai ter a chance de praticar o bem, fazer o bem para a gente, e sem perceber, fazendo um bem enorme para quem está próximo da gente, né? Emmanuel fala isso aqui, ó. Ele fala assim, um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos. Ou seja, às vezes uma coisinha desse tamanhozinho que a gente faz por alguém, por um irmão nosso, né? Mesmo que a gente faz às vezes sem perceber, mas isso proporciona situações benéficas, proporciona uma mudança de sintonia principalmente, né? E a gente é convidado a todo momento de fazer coisinhas mínimas que às vezes a gente nem percebe, mas que são coisas que às vezes a gente não, por estar ali naquela correria do dia a dia, por estar pensando às vezes mais no dinheiro, no material, em resolver questões, a gente passa desapercebido, né? Então assim, Emmanuel dá um puxãozinho de orelha na gente, né?
ele dá os exemplos dessa luta vulgar nossa, desses embates, e ao mesmo tempo como que a gente pode fazer coisas tão pequenas que podem representar é, algo grandioso, né? Aí ele fala: pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência, né? Ou seja, trabalho, a gente sempre repete isso, né? A gente está trabalhando, a gente está buscando se instruir para que a gente possa servir de uma forma sincera, de uma forma fraterna, né? A gente sempre repete, né? O Evangelho traz para a gente, quem faz não precisa de pedir, porque vai ter, né? E não é a gente fazer, assim, deixa eu fazer uma caridade aqui para eu ter alguma coisa em troca. Não é essa a essência da coisa. É simplesmente a gente agir como um irmão, né? E seguir os exemplos, né? Um pouquinho dos exemplos que Jesus trouxe para a gente, um pouquinho dos exemplos que Chico trouxe para a gente, né? A gente fala muito de Chico, né? Foi um irmão nosso que até pouco tempo estava encarnado, né? E acredito que muitos aqui já devam ter visto documentários, filmes, relatos, enfim, uma pessoa tão humilde, tão simples, que fez tanto por nós por tantos anos, né? E às vezes a gente não consegue fazer pequeninas sementeiras de bondade, né? Coisinha pequena a gente ainda não consegue fazer, ou a gente tem dificuldade, enfim. É mais uma vez Emmanuel, né, dando aquela sugestão e aquele puxãozinho de orelha, né? Como que a gente pode fazer algo de melhor a todo instante. Aí ele fala: atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor, né? A gente sempre pontua nos estudos, né? A gente está aqui reencarnado para a gente resolver a nossa situação, né? Isso não é ser, em primeiro lugar, resolver a nossa situação. Isso não é ser egoísta, né? Primeiro a gente resolve, né, a nossa luta vulgar. A gente está aqui reencarnado com a chance de corrigir uma série de coisas que a gente mesmo gerou em outras encarnações. A doutrina traz isso para a gente com muita clareza, né? Imortalidade da alma, quando eu falei no comecinho aqui do estudo, né? No estudo de evolução, que o André traz para a gente com tanta clareza, né? Dentre tantos conceitos, tem o conceito a gente tem 200 mil anos no nosso pensamento contínuo, né? Então, como seres racionais aqui, a gente tem computado todo esse período. E esse período, ele está ali, guardado no nosso passado, no nosso subconsciente, como se fosse uma caixa. Está ali, guardadinha essa caixa, né? A gente reencarna, né? Essa caixa está ali, no porão ali, guardadinha, né? E a gente tem a possibilidade, enquanto reencarnado, de computar novas experiências para quando essa caixa for acessada, para quando a gente inconscientemente tiver esse passado nosso, né, computado com ações que a gente gera no nosso presente, a gente possa gerar novas experiências, né? Então, é uma possibilidade enorme que a gente tem de seguir com essa compreensão, com essa gentileza, com esse otimismo, esperança, nobreza de caráter, puras intenções. Tudo isso, o que significa tudo isso? Atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor, né? Ou seja, fazer o bem sempre vai gerar algo de melhor, vão gerar novas experiências e vão computar oportunidades íntimas nossas, né, a nosso favor, né? E a gente estando bem, estando equilibrado, a gente tem uma chance enorme de contribuir para todo mundo que está à nossa volta, né? Às vezes a gente está aqui num centro espírita, num estudo, numa reunião mediúnica, numa prece, numa leitura sozinho, sempre pensando no outro, pedindo pelo outro, mas a gente não está nem equilibrado, né? O nosso pedido, a nossa prece, às vezes ele não vai passar do teto aqui, porque a gente está completamente desequilibrado, né? Então é a gente se equilibrar para a gente conseguir realmente contribuir para a gente, para quem está próximo de nós, né? Mas tudo isso, de novo, são escolhas.
São livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de cada um, né? Aí Emmanuel diz, todo dia é tempo de semear, né? Então, todo dia, todo momento é tempo de, né? Tem a terra tá ali, a terra tá fértil, a nossa terra íntima tá fértil ou ela tá pedregosa, né? Mas todo dia é tempo de semear e todo dia é tempo de colher, né? A gente plantou lá atrás discórdia, a gente vai, né? Querendo ou não, a gente vai colher o que a gente plantou, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode fazer a gente fez esse plantio, a gente vai realizar essa colheita, mas podemos já plantar uma coisa diferente, né? Então todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher, né? Lei divina, ação e reação, né? Enfim, no final Emmanuel fala assim pra gente, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, né? Se a gente ler o primeiro parágrafo, ó, não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo, que é a mesma coisa que não é preciso morrer na carne, para encontrar a justiça, né? Para conhecer a lei das compensações. A lei das compensações é a lei divina. Então não é preciso a gente desencarnar para a gente encontrar essa justiça, né? Face a face, né? A gente está na nossa mão aqui, ó. Essa justiça, essa lei das compensações está com a gente, se a gente quiser modificar, se a gente quiser exercer hoje algo diferente que vai repercutir, né, algo de muito melhor de hoje em diante, se a gente quiser, né? Então, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, né, lei divina, e um dos 15 princípios fundamentais da doutrina, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, né, da lei de causa e efeito, em todos os instantes de nossa vida. Então, ó, Emmanuel está afirmando, a gente está incessantemente, né, ou seja, a gente está firmemente, a gente está a todo momento sob a orientação dessa lei divina, dessa lei de causa e efeito, né? Então, a gente está aqui hoje, a gente sempre repete, né? Nós somos co-criadores de nós mesmos. Então, aquilo que a gente gerou ontem está repercutindo em quem a gente é hoje, o que a gente tem hoje, e o que a gente está realizando nesse presente agora, dia 10, está repercutindo, aliás, vai repercutir em quem a gente vai ser, o que a gente vai ter, né? Enfim, causa e efeito, lei de causa e efeito. Então é a gente se equilibrar, né? Ter essa humildade, ter essa fraternidade em nós, porque nesse livro aqui e tantos outros livros, a gente tem 1001 exemplos de como é que perdoa, como que é ser fraterno, o que precisa de fazer, né? Os exemplos de Jesus, né? Se a gente lê aqui outros versículos, tem tantos exemplos que às vezes a gente sabe até de cor, né? Mas a gente está nessa luta vulgar com a possibilidade de passar adiante, né? Ter esse crescimento, não apenas o crescimento horizontal, que é o crescimento vulgar, né? Que é coisas materiais, coisas do mundo, enfim, coisas nossas que quando a gente desencarnar, isso vai continuar aqui, não é nosso de fato, mas sim a busca pelo crescimento vertical, é aquilo que a gente vai levar com a gente, que o ladrão não rouba e a traça não corrói. É algo realmente que a gente vai plantar na nossa intimidade, que vai repercutir positivamente em quem a gente será no nosso futuro e em tantas, né, no processo evolutivo nosso. E só para finalizar, eu queria só ler um trechinho aqui do livro Palavras de Vida Eterna. Eu compartilhei, não sei se mudou aí para vocês. É a lição 110, é do mesmo versículo, né? Emmanuel, ele fala assim, quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ou seja, quase sempre a gente deseja, né? A gente pede, né, um trato melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ou seja, quase sempre a gente está querendo que
que o outro, né, igual eu falei, a gente pontuar 10 situações, 10 pessoas, 10 contextos da nossa vida, a gente vai sempre colocar o lado externo. E a gente quase sempre a gente quer o melhor de fora para dentro, né? Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Ou seja, a gente está só pedindo. A gente quer a amizade perfeita, a gente quer o entendimento integral, a gente quer que tudo de fora chegue para a gente da melhor forma possível. Está escrito isso aqui, Emmanuel está falando isso. Entretanto, se rogamos afeto, marcados por semelhantes valores, ou seja, se a gente pede, se a gente deseja isso, né, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal, né? Então é a gente parar de pedir e fazer, né? Se a gente está querendo esse monte de situação boa e bonita e positiva, ele fala, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. É necessário que a gente exerça esse ideal também, né? Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, né? Se a gente quer que o nosso irmão tenha amor e paciência com a gente, saibamos distribuí-los com todos aqueles que partilham a marcha conosco. Então, a gente quer paciência, a gente quer amor, antes da gente querer, a gente tem que agir, né? A gente tem que externar isso. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, assim, só para fechar, é basicamente a gente está aqui pedindo, 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 e em muitos momentos a gente não está fazendo 1% e pedindo 99%. Então é a gente inverter esse gráfico aqui, né? Inverter essa estatística. É a gente passar a fazer esses 99%, que é uma oportunidade que a gente tem só pelo fato de estar reencarnado, para aí sim a gente ter aquilo que a gente gostaria, né? E lembrando sempre, a gente está reencarnado, né? A gente tem esses 200 mil anos só no pensamento contínuo. Quanto tempo antes que a gente já está computando ali situações que estão repercutindo em quem a gente é hoje, né? Então é um trabalho, realmente é um trabalho longo, é um trabalho que exige esforço nosso, mas o Evangelho traz para a gente tantos exemplos, né? A lei divina traz para a gente exemplos de como a lei é justa e como está em nós, está nas nossas mãos, não está em Deus, né? Não está em Jesus, não está no médium, não está no padre, não está em ninguém, está na gente, né? Para a gente correr, desenvolver e andar com as nossas próprias pernas, para que a gente consiga vencer essa luta vulgar, né? Esse embate que a gente mesmo está gerando para nós, né? Então é isso. Finalizo, agradeço e como a gente sempre menciona aqui, o estudo é com participação. Às vezes eu fico falando. Não sei se às vezes dá para entender, estou falando rápido, mas podem perguntar, fiquem à vontade. E o André segue com a gente aí. Obrigado e boa noite. Boa noite, né, a todos. Que Jesus nos ampare nesse esforço que nós estamos aqui